Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Iniciaremos o culto na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos agora este culto, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor use o ministro da palavra, Senhor Deus, e que haja o alimento para as nossas almas, Pai. Nós agradecemos a Ti pelo dia de hoje, pelos Teus cuidados em nossas vidas. No nome poderoso de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esse mês estamos comemorando o mês dos casais, né? Tivemos os dias dos namorados e não pudemos fazer aquele jantar especial que Ebenezer faz. Estamos encarregados de falar de uma palavra a respeito de uma pergunta. A pergunta é: o que vocês fazem quando discordam um do outro? É um assunto bem difícil, polêmico, porque a discordância sempre existe, né? E às vezes ela toma um tom mais caloroso e a gente precisa ter calma nesse momento, né? Pedir para esperar e depois disso a gente voltar a conversar e entrar em acordo, não ceder para que as coisas possam dar bem. E a discordância ela é saudável, porque para tomar a decisão correta e os dois acordarem depois no que é a melhor decisão para o casal, para a família. Eu costumo sempre dizer que a gente não pode dormir magoado, né? Então, discussão vai ter sempre, o casamento é assim. Nós só temos 5 anos de casados e a gente já tem isso já tem um tempinho. Todo casal ele discute, né? Mas a gente precisa ter em mente que a gente não pode dormir magoado um com o outro. A gente tem que conversar, o diálogo é extremamente importante e o discordar faz parte, né? Só que o mais importante de tudo isso é você se colocar no lugar do outro e você se permitir mudar também, porque às vezes você pode estar errada, né? Então você se põe no lugar do outro e vê que às vezes as coisas não são bem assim e se alinhar um com o outro, sempre à luz das Escrituras, pedindo a Deus discernimento e sabedoria. É isso. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pelos casais aqui representados, ó Pai, da nossa igreja, nossos amigos, familiares, conhecidos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e que haja o entendimento, ó Deus. É uma concordância sempre, ó Deus, no relacionamento, buscando a melhor decisão para a família, para o casal, inspirados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Um beijo para todos. Beijo. Saudades. A casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Nós nos unimos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos.
está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. E vocês declaram Hosana, vai! Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. entregamos a ti, Senhor. Cantaremos. Oh, nós invocamos. Acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, 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 o noivo vem, o noivo vem. Hosana, 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 o noivo vem, o noivo vem. glória a Deus, Ele virá sim, Ele virá buscar a sua igreja, o seu povo escolhido, para junto morarmos no lar celeste, amém? Quem sou eu pra que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por, seu amor por. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Declare, quem Deus libertar. Quem Deus liberta, Declare você aí na sua casa. livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Amém. Celebre a Ele, porque você é filho de Deus, você é escolhido, você é uma criatura feita para adoração e louvor do nosso Criador, em nome de Jesus. E por isso nós devemos nos render a Ele, porque nós não somos nada sem Ele. Nós nada podemos fazer se não for a infinita misericórdia de Deus sobre nós. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? A salvação é o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O que posso? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que possamos nessa noite levantar as nossas mãos e declarar que estaremos com as nossas mãos levantadas, engrandecendo ao nome do Senhor. Declare, vamos.
estarei, Senhor? Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Amém. Que possamos crer naquilo que cantamos e declaramos ao nosso Deus. Amém? Nesse momento eu gostaria de compartilhar com você o momento do ofertório. Esse momento em que você pode contribuir e continuar nos ajudando nas obras de assistência sociais que temos feito, né? Então contamos com a sua colaboração. Está sendo projetado os meios que você pode contribuir. Você acessando lá o nosso boletim.ibesp, você pode ver as maneiras que você pode estar contribuindo, né? Através das contas, fazendo sua transferência. Temos vários meios que você pode nos ajudar. Então contamos com isso. Deus tem nos abençoado até aqui. E você também, creio em nome de Jesus, que será abençoado também por aquilo que você tem colocado para abençoar o reino de Deus. Que Deus possa estar abençoando você, sua família, irmão, que tem contribuído, que tem ajudado, para que assim possamos ajudar aqueles também que têm necessitado de ajuda. Que o Senhor possa estar abençoando. Nós vamos cantar uma canção e nesse momento você pode estar fazendo a sua contribuição. Nós vamos cantar essa canção, Descansando no Poder de Deus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder. Declaro, descansando. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo é de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Vai! Descansando no poder de Deus, tenho paz e amor junto ao meu Senhor. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar e de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder. Juntos, vamos, vai! Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando. Mais uma vez, descansando, vai lá! Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Que você possa descansar no poder do Senhor. Boa noite, irmãos. Agora nós vamos agradecer pelos dízimos e ofertas que a Igreja Batista Ebenezer
recolheu durante essa semana para o seu sustento, para o sustento dos seus dignos obreiros e para o salário também das pessoas que estão trabalhando junto com o nosso pastor. Eu tenho certeza que esses dízimos são bem administrados e eu sempre falei que eu tenho orgulho da nossa igreja por isso, porque nós temos transparência. Agradeçamos. Senhor amado, Deus de misericórdia, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque nessa noite, Senhor, nós podemos agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas que entraram durante essa semana para o sustento da sua obra, Senhor. Agradecemos, Senhor, as pessoas que tenham os seus empregos, Senhor, que estão podendo contribuir. E também nessa hora, Senhor, nós te pedimos que venha de encontro às pessoas que estão procurando emprego, Senhor. Coloque-as no lugar certo, Senhor. Dê grandes bênçãos e que durante esse período tão difícil, Senhor, nós possamos ajudá-las e elas tenham todo o seu sustento, Senhor. Eu venho te pedir e agradecer, Senhor, porque nós temos pessoas nessa igreja que sempre zelaram, Senhor, para nunca faltar nada. Senhor, abençoe cada lar aqui, Senhor, mesmo os que não puderam contribuir, porque Tu sabes os motivos, Senhor. Agora eu venho te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Ó Deus querido, obrigado porque nós podemos chegar à Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua santidade. E obrigado, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Teu Santo Espírito intercede por nós diante de Ti com gemidos inexprimíveis. E temos Jesus como nosso advogado. Ó Pai querido, nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado para conosco. Neste período longo de isolamento que já estamos, ó Deus, neste período de pandemia, com esse Covid-19, alcançando todo mundo, ó Deus, com o seu grau de mortalidade grande. E o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do Teu povo. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a razão de não sermos consumidos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua proteção, ó Deus. Nós temos colocado diante de Ti a vida dos Teus servos que têm passado, ó Deus, por lutas, por dificuldades, por provações, ó Deus, e a Tua boa mão tem alcançado, ó Deus, os Teus servos. Temos colocado aqueles que estão nos hospitais, no seu leito, ó Deus, de enfermidade, e a Tua vontade, ó Deus, tem sido feita na vida deles, ó Deus, dando-lhes a cura, restaurando-lhes a saúde, e a Tua vontade também tem sido feita quando o Senhor tem chamado para a Tua presença aqueles que são Teus, ó Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos, ó Deus, a compreendê-lo, Pai querido. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua igreja, que o Senhor tem mantido firme neste período, ó Deus, de distanciamento, ó Pai. Obrigado pelos momentos de reflexão que o Senhor tem dado à Tua igreja. Trabalha nos nossos corações o verdadeiro reavivamento, para que a Tua igreja possa voltar-se à Tua palavra, para que a Tua igreja possa se voltar, ó Deus, à comunhão, à oração, ó Deus, que a Tua igreja possa reconhecer a necessidade de viver uma vida de santidade, ó Deus, na Tua presença. Queremos Te pedir, ó Pai querido, pelo nosso país, cura a nossa nação, ó Deus, que os governantes, ó Pai, possam se arrepender dos seus pecados, reconhecer os seus pecados, reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem o controle de todas as coisas, só o Senhor, ó Deus,
pode dar solução para todos os problemas, ó Deus. Salva a nossa nação, não somente desse vírus, ó Pai, mas salva a nossa nação, ó Deus, através da salvação em Jesus Cristo, ó Pai querido, convertendo as pessoas ao Senhor. Fortalece a Tua igreja neste tempo, em todo o mundo, ó Pai, que nós possamos estar unidos através do Teu Santo Espírito, ó Deus, nesta unidade perfeita que o Senhor constituiu a Tua igreja e o Teu povo, ó Pai. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, estão, ó Pai, chorando a perda dos seus entes queridos, que o Senhor possa estar confortando os seus corações, ó Deus. Pedimos misericórdia por aqueles que estão até sem alimento nas suas casas, que estão sem emprego. Ó Deus de amor, inclina os teus ouvidos à oração da tua igreja, do teu povo, e ser compassível, ó Pai. Atende a nossa oração, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, revelando para os médicos e os cientistas, ó Deus, uma vacina e um remédio para combater este vírus, ó Pai. Tudo está nas tuas mãos, no teu controle. Que a tua vontade seja feita, ó Pai. Que o Senhor possa nos sustentar neste período, ó Deus querido. Que o Senhor possa dar forças à tua igreja. Que o Senhor possa nos dar entendimento de tudo que está acontecendo. E que, acima de tudo, nós possamos sempre honrar, glorificar e dignificar o teu santo nome. A nossa esperança está em ti, ó Deus. A nossa confiança está no Senhor, ó Pai querido. E o Senhor tem dito que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, pois é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Não peço que os tires do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Vamos estudar a palavra de Deus. É um texto bíblico bastante conhecido, e a ênfase não é, na verdade, nos detalhes do texto, como a gente normalmente gosta de estudar o texto bíblico, mas é sobre a situação que está acontecendo. Então, Jesus ressuscitou, andou com os discípulos, 40 dias ele esteve aqui andando depois da sua ressurreição e conversando com várias pessoas, apareceu para muitas pessoas. E logo depois disso, então, termina o livro de João no capítulo 21, e aí em Atos aparece Jesus subindo aos céus. No finalzinho do capítulo 21 de João, a gente tem então essa conversa entre Jesus e Pedro, e aquelas indagações importantes que você pode acompanhar comigo então em João capítulo 21, que é o último capítulo, a partir do versículo 15 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Bom, essa passagem está tirada do meio do contexto, que Jesus apareceu para eles e foi jantar com eles, e depois continua ainda uma conversa com eles.
mas é sobre essa situação específica que eu quero conversar com vocês, pensando nos sofrimentos que a gente tem passado e como a gente precisa pensar nas vitórias que teremos. A gente não está longe dos sofrimentos. Eles acontecem estando em pandemia ou não, e a gente está bem nessa época de pandemia, de quarentena, que mudou a história do mundo e vai ser lembrado muitas vezes na história. Não sei quantos anos nós temos aí para frente, mas sempre alguém vai dizer, olha, você lembra que lá em 2020, no finalzinho de 19 para 20, teve aquela pandemia, aquela quarentena no mundo todo, e isso vai ser lembrado, vai ser contado na história de como o mundo mudou e como a tecnologia se fez tão presente nesse momento para diminuir um pouquinho justamente aquela sensação ruim do distanciamento e do isolamento. Por isso que a gente está tendo esse culto aqui, né? Que está acalentando um pouquinho nosso coração, da gente poder estar, podermos estar juntos, ainda que distantes. Muito bem, tem algumas situações que estão sobre as nossas vidas. Aqui na minha família, por exemplo, o luto pelo falecimento do meu pai ainda é bem presente, as situações, os sentimentos, aquilo que ainda tem para resolver. São situações que ficam pesadas no coração, que consomem as noites, que a gente conversa ainda com tristezas. Ao mesmo tempo, a gente tem procurado olhar aquilo que é bom, as homenagens, as mensagens dos irmãos, aquele carinho das pessoas que amavam a ele ou a nós também. De qualquer maneira, assim, a gente está tentando olhar para aquele lado bom, aquela coisa boa, que ainda tem para a gente lembrar, porque tem muita coisa e a vida continua porque tem essas coisas boas para a gente lembrar e para a gente viver. Então isso é importante. Também nessa semana, um fato bastante evidente foi o vídeo do Baruch e da esposa dele comentando por que eles não têm filhos. E isso também chamou a atenção de muitos brasileiros aí, pelo nosso país todinho, muita gente comentando. O vídeo teve muitas visualizações, mostrando também essa tristeza, de certa forma, que eles vivem, porque era um almejo que eles tinham e isso não aconteceu. Então, a esposa do Baruch relata como Deus tratou o coração dela, como resolveu isso no coração dela e como as pessoas tentam achar várias soluções para esse problema, dando opiniões, dizendo para fazer um tipo de coisa ou outro. E ela diz, gente, eu não quero soluções, eu quero tratar o meu coração e Deus está fazendo isso. Então, que coisa boa. A gente vê nessas duas histórias, claro que muitos de vocês já passaram por isso também, dessas perdas, desses lutos, traumas que vocês passaram muitas vezes, situações que aconteceram que marcaram a sua vida de um jeito bem ruim. Mas a vida continuou e muitos de vocês venceram. Então, quando eu lembro de algumas histórias que eu sei, eu vou pensando aqui nas pessoas que eu conheço, né? Lembrando da sua história, de vezes que a gente já conversou, talvez assim, um pouquinho, talvez muitas vezes choramos juntos lá no gabinete, né? Nos nossos encontros, quando estivemos juntos de alguma maneira. São histórias difíceis, mas que foram vencidas. E esse é o ponto principal da história, que nós precisamos vencer. Quando a gente pensa em vencer, não significa só assim que a gente ficou longe daquela situação ou a gente volta no tempo e impede que ela aconteça. Não é bem isso. Significa que a gente consegue superar e viver ou encontrar alegria no meio dessa situação toda. Por exemplo, o nosso luto aqui, a gente está vendo como Deus tem amado a gente, como Deus tem cuidado da gente. Eu sei que outras pessoas na nossa igreja também têm passado por situações difíceis. A gente tem orado por algumas vidas, especificamente sobre o problema que elas estão passando. E o que a gente quer é justamente encontrar essas vitórias e essas saídas de Deus, que não às vezes vão resolver o problema, mas vão fazer que você esteja bem, firme e preparado, cheio de forças e de ânimo para lutar e continuar vencendo. Situações na nossa vida, a gente sabe que nós não vamos desfazê-las. A morte é uma delas, a gente não consegue desfazer a morte. O único que fez isso por si mesmo foi o próprio Cristo, onde ele venceu e por isso mesmo ele pode garantir a ressurreição das nossas vidas. Ele teve poder para cuidar da sua própria vida, ele teve poder para vencer o pecado, depois para vencer a morte. Por isso mesmo que ele pode assumir a nossa culpa do nosso pecado e depois pode nos dar a vida. O que Jesus faz é maravilhoso e por isso mesmo ele é digno de honra e glória, é o que a gente quer lembrar.
E quando a gente pensa então nesse texto bíblico de Jesus conversando com Pedro, eu acho que talvez seja exatamente isso que Jesus está querendo fazer com Pedro. Pedro, nós temos vitórias. E nas situações difíceis, algumas que são mais superáveis, a gente precisa se juntar, a gente precisa estar forte, a gente precisa caminhar bem. E Jesus está perguntando qual a motivação de Pedro para continuar a vida. Bem interessante. Jesus não fala dessa maneira, mas você percebe como isso está sendo tratado uma vez que Jesus morreu e ressuscitou. Os discípulos já estavam confusos com a morte e agora eles também acham que Jesus vai continuar com eles. Ótimo, Jesus ressuscitou, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo? Não, tem uma outra coisa, as situações mudaram, não é mais aquela situação. Pedro estava envergonhado, Pedro estava entristecido, ao mesmo tempo ele já não sabia o que ia fazer mais. Então a gente estava pescando, agora nós vamos ser discípulos de Jesus, vamos pregar o evangelho, depois voltamos para pescar. Não, então agora vamos seguir Jesus. O que a gente vai fazer então? Os discípulos todos estavam em uma confusão, em uma dificuldade de resolver, porque Jesus tinha ensinado muita coisa, mas eles não sabiam ainda aplicar tudo isso. E a pergunta que Jesus vai tratar especificamente com Pedro não é assim, você já fez o plano, né? Olha, você já fez o curso, ainda que o plano, o curso e outras estratégias e tanto trabalho por isso seja muito importante. E Jesus trabalhou, de certa forma, Jesus trabalhou com eles nesses 3 anos sobre isso. Sobre o trabalho, sobre o planejamento, deu a eles treinamento, disse para eles quais eram os alvos, os objetivos. Jesus tratou muito com eles durante esses 3 anos, daquilo que eles deveriam fazer. E agora Jesus está tratando a principal motivação para que tudo aquilo se torne uma realidade. E esse é o ponto principal. Para você sofrer por alguma coisa que vale a pena e para você ter forças para superar e vencer os seus sofrimentos por alguma coisa que vale a pena. Então Jesus vai perguntar para ele a questão muito importante. Se Pedro realmente ama a Jesus. Pedro, você me ama? Jesus não pergunta apenas uma vez, só como um quebra-gelo. Jesus não está batendo um papo com Pedro. Jesus está estabelecendo um ponto importantíssimo, porque dali para frente, tudo o que Pedro iria fazer tinha a ver com essa pergunta de Jesus, tinha a ver com a motivação de Pedro. Você vai fazer por quê, Pedro? Porque você é um grande líder? Você é o único líder daqui, tudo que eu vou deixar para você como líder? Também não era isso. Pedro, você vai fazer isso porque agora eu tornei você uma pessoa com status diferenciado. Você era pescador, mas agora você subiu na sociedade e você tem um outro status social. Também não é isso. A pergunta que Jesus faz para Pedro, então, não era se ele estava preparado, nem muito menos se ele estava achando aquilo tudo muito bonito e maravilhoso, se ele queria agora aproveitar as heranças de Jesus. Nada disso. O que Jesus perguntou para Pedro é: Pedro, você me ama? Essa é a motivação para Pedro continuar, para Pedro vencer por tudo aquilo que ia acontecer. Porque Pedro não estava livre dos sofrimentos, ele ainda iria sofrer por outras coisas. E a motivação que Pedro precisava para continuar vencendo era um amor bem específico por Jesus. Jesus faz um trocadilho entre as palavras amor, que isso a gente pode discutir numa outra vez, mas o que Jesus está cobrando de Pedro é aquele amor incondicional. Não um amor assim, olha, a gente é amigo porque você me ajuda, eu te ajudo. Você é um grande amigo porque você sente que eu tenho alguma coisa para dar para você. Você é um grande amigo porque você se sente devedor para mim de alguma coisa que eu tenha dado. Ou não é essa a pergunta. Jesus pergunta se Pedro, você me ama incondicionalmente, como eu amei a ponto da minha vida, sabendo de tudo que vocês estavam fazendo, das traições, também da traição de Pedro, no fato de Pedro negar a Jesus. Jesus sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele foi lá e morreu na cruz. Então, esse amor é incondicional, não tem um ser, não tem uma condição. Não é assim, se você me amar, então eu morro lá por você. Não, primeiro Jesus foi, morreu. E aí agora ele cobra esse mesmo amor. Pedro, você me ama? E Jesus então pergunta para Pedro 3 vezes, cada vez descendo o nível um pouquinho, até que Pedro entende e fala assim, eu preciso amar mais a Deus. E ele considera então que Jesus, sabendo do coração dele, que ainda precisava ser melhorado, Pedro é bem honesto e diz, Jesus, eu gosto muito de você, né? E aí, mas a segunda parte também é importante. Porque agora Jesus vai direcionar exatamente o que Pedro deve fazer, porque agora já trabalhou qual é a motivação.
Temos um motivo? Temos. A gente ama a Jesus incondicionalmente. Esse é o motivo para tudo que a gente vai fazer. E agora Jesus fala, então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Por causa do treinamento? Por causa da herança? Por causa de algum benefício? Porque tem alguma coisa para ganhar? Não. Por causa do amor. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. É um plano de Jesus com a motivação que vem de Jesus. E o que é bem interessante é a vitória que Jesus vai garantir para Pedro. E aí ele vai discutir com os discípulos sobre a situação e vai falar sobre a morte de Pedro, dizendo, olha, Pedro, você fazia do jeito que você queria, você ia para onde você queria, tal, só que vai chegar uma época em que você vai ter que dar a mão para as pessoas, elas que vão te levar. E aí o próprio texto explica que estava falando sobre a morte, João vai comentar isso nos seus escritos, dizendo que estava falando justamente sobre a morte de Pedro, como Pedro iria morrer. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, você não vai passar assim, né, como eu, vai começar a subir, vai chegar lá no céu, não vai ser um trasladado, mas vai morrer sim, e vai sofrer sim. Mas tem uma motivação, tem algo para ser feito, algo para produzir, algo que esse sofrimento diz vale a pena, é por alguma coisa importante, tem uma motivação e tem um fruto, algo foi produzido. Então motivação, uma produção, um fruto disso que foi feito, e mesmo assim Jesus vai citar que essa morte de Pedro e esse sofrimento de Pedro vai ser uma maneira pela qual Deus vai ser glorificado. E assim você junta todas as coisas. Bom, vale a pena sofrer? Bom, vale a pena sofrer se for pela motivação certa. As mães sofrem muito pelos seus filhos. Os pais que cumprem o seu papel bíblico sofrem muito pelos seus filhos. Mas a gente pergunta, vale a pena? É claro que vale, são meus filhos, são presentes que Deus deu pra gente, então vale a pena. Assim também, Jesus está dizendo para Pedro, vale a pena. Se você me amar incondicionalmente, você vai ver que vale a pena. Você vai ver que você vai produzir frutos, vai deixar alguma coisa. Então você vai olhar para trás para o sofrimento e falar assim, valeu a pena, foi muito bom. E aí, por último, mesmo que você tenha o pior de tudo, que é a morte, que é o final de tudo, um último sofrimento ainda assim, isso também glorificará o Senhor. E a gente pode colocar tudo isso para o nosso sofrimento, no nosso dia a dia. O nosso sofrimento do dia a dia, a gente consegue passar esse sofrimento com a motivação certa? Ou a gente sofre porque ama mais a gente mesmo do que a Deus? A gente ama mais as nossas coisas do que a Deus? A gente ama mais a nossa liberdade do que a Deus? É uma questão difícil de responder. Mas eu estou pensando na vitória que você vai conseguir. E se você amar mais a você mesmo, mais a sua liberdade, mais o seu jeito de ser e tudo aquilo que você almeja para esse mundo aqui, talvez essas coisas tragam para você derrotas muito grandes e tragam sofrimentos ainda maiores. E o que eu quero falar para você é que você pode ser vitorioso se você tiver a motivação certa. Sofra por isso, mas sofra amando a Jesus. Diga para Jesus todos os dias que todo esse sofrimento que você está passando, seja porque tem pesos grandes sobre a sua vida, seja por causa da pandemia, seja por causa de questões familiares, econômicas, financeiras, emocionais, tudo aquilo que você está sofrendo, coloca diante de Jesus e diga para Jesus que você sofre aquilo, mas que você ama Jesus. Que o principal é amar Jesus, porque talvez só de você fazer isso, muitos desses sofrimentos, talvez você já seja liberto deles. Fala, não preciso mais sofrer por isso. Agora eu tenho um motivo para viver, eu tenho um motivo para me alegrar, eu tenho uma razão para ser como eu sou. E aí é nesse ponto que eu quero que você chegue. A motivação para você sofrer ou para você deixar de sofrer, que é o que mais me interessa. A sua vitória sobre o sofrimento. O segundo é que você passa a produzir alguma coisa. Então você vai produzir frutos, porque em vez de você ficar acuado e sofrendo, você produz alguma coisa. Vou dar um exemplo bem simples. Às vezes a gente pode sofrer muito por causa desse distanciamento das pessoas que a gente ama, mas eu posso, em vez de ligar para elas ou mandar uma mensagem para elas dizendo quanto eu estou sofrendo, eu posso dizer o quanto eu tenho memórias boas sobre elas, do tempo que a gente estava bem junto e que eu não vejo a hora de estar de novo. E fazer um plano das coisas que nós podemos fazer juntos. O que seria melhor? Mande aí 3 opções de coisas para fazer para a pessoa, para ela já imaginar, e ela vai se alegrar com você. Em vez dela falar assim, é mesmo, e começa a sofrer também, você mandou alegria para ela. Então, se a sua motivação for certa, você vai se alegrar e vai gerar alegria. Mas pense em mais coisas.
Vamos pensar em produções eternas. E você pode usar esse tempo que você tem, às vezes, sem saber como gerir muito bem, ou às vezes cansado de tanto trabalhar em casa, agora que muita gente trabalha em casa, ou preocupado com as situações, muitos estão desempregados, alguns estão doentes, mas faça disso uma maneira de você fazer concertos espirituais e enviar também maneira das pessoas consertarem a sua vida e fazerem alianças novas com Deus, de maneiras espirituais que agradem a Deus também. Então é uma maneira de você produzir alguma coisa. Você está sofrendo? Quem mais está sofrendo com você? Você entende o que as pessoas sofrem? Uma das coisas que eu ouvi sobre o falecimento do meu pai, muitas pessoas disseram a mesma coisa. Só quem passa por isso é que sabe o tamanho dessa dor. Porque a gente tenta acalentar, a gente tenta falar coisas boas, mas só quem passa por isso é que sabe. Talvez sobre os comentários lá do Baruch e da sua esposa, só quem também não pode ter filhos é que entende o que eles estão passando e que sabe realmente dar uma boa palavra do que a gente ficar dando soluções mágicas para eles, né? Talvez o que a gente possa aprender a fazer nesse tempo todo e sobre as dores dos outros é apenas sofrer junto, dizer que a gente está ao lado e que a gente quer interceder por eles e não achar uma solução. Bom, a solução Deus mesmo arruma, a solução Deus trabalha nos corações. Se a gente está junto, as pessoas se fortalecem. Então você pode fortalecer pessoas, você pode abençoar vidas, você pode trazer alegria para as pessoas, você pode produzir frutos eternos no coração de muitas pessoas. Então o seu sofrimento pode fazer com que pessoas sejam muito abençoadas, que elas encontrem com Deus, que você mude a eternidade de pessoas. Então pense nisso, que o seu sofrimento não é apenas para você se recolher, você contar quantas lágrimas você está sofrendo, mas você pode também contabilizar quantas pessoas podem ser alcançadas porque sofrem a mesma coisa que você. Então comece a planejar como você pode abençoar vidas e como você pode frutificar em tempos de sofrimento. Tem muita coisa que a gente não falaria se a gente não estivesse sofrendo tanto. Tem muitos sentimentos que a gente não teria se a gente também não passasse por aquilo. Então vamos aproveitar nosso sofrimento para produzir alguma coisa. Por último, eu quero dizer que para todo sofrimento que você sofre amando a Deus e produzindo em Deus, Deus será glorificado nisso. E a vitória é certa. Eu quero cair agora na situação lá que Pedro estava conversando ali com Jesus. E lembrar você que o próprio Jesus também tinha sofrido. Jesus estava ali ressuscitado, mas ele tinha ido para a cruz. Então, o que é que Jesus venceu? Quando a gente olha de uma maneira rápida, Jesus sofre a vida inteira, porque ele não pode pecar nunca, ele não se dá o luxo de um prazer humano, mas ele se dedica completamente ao seu ministério, à sua missão. Ele é desprezado pelas pessoas, ele é ignorado pelas pessoas. As pessoas fazem chacota dele, zombam de Jesus, e depois, conforme o tempo vai chegando, vai ficando mais difícil, Jesus começa a ser traído, a sua morte é planejada. Então você pensa, todo o sofrimento dele deveria, no final, dizer assim, alguém me reconheceu, finalmente, né? Agora Jesus vai para um trono e fala, valeu a pena, consegui. Só que não é isso que acontece. Depois de todo o sofrimento de Jesus, de tudo que ele passou, de toda a sua dedicação, ele vai para a cruz. E se a gente olha desse jeito, parece que Jesus perdeu. Mas não, a gente sabe que isso foi a vitória. Foi essa a missão de Jesus. Então quando a gente olha para os sofrimentos de Jesus, a gente fala, isso foi a grande vitória, porque ele sofreu por alguma coisa que valia a pena. Ele sofreu porque ele amou a Deus. No seu sofrimento ele produziu um fruto de vida eterna, e agora até mesmo a sua morte glorifica a Deus. E é um fruto maravilhoso, que traz alegria para a gente, que traz esperança para a gente. Então quando Jesus se entregou, ele não se entregou só lá no dia da sua morte, ele entregou todos os dias da sua vida. Ele sofreu todos os dias da sua vida e sofreu no seu último dia de vida. Mas esse foi o maior sofrimento de todos. Mas esse sofrimento tinha essa motivação que era o amor. Ele não fazia porque era pesado, não fazia porque senão alguém batia nele, ele não fazia porque alguém poderia descobrir alguma coisa errada dele. Jesus fez porque ele amou. E quando ele faz isso, ele produz para nós a salvação. Ele nos amou tanto e produziu para nós a salvação. O sofrimento de Jesus, o maior sofrimento de todos, foi por amor e produziu para nós salvação. E aí, quando Jesus sofre tudo isso, então ele alcança a vitória.
E ele já sabia, eu estou fazendo o que é certo. E você pode imaginar Jesus indo para a cruz com aquele medo, aquelas sensações e as dores físicas, emocionais das pessoas atribuírem culpa, mas ele estava firme, falando, eu sofro tudo isso, mas eu não sou culpado, eu levo a culpa. Eu não tenho culpa em mim, mas eu levo a de todos vocês. Eu levo de todos vocês e eu amo vocês e vou levar para a cruz, vou morrer sim, mas vou vencer. E aí Jesus volta, né, ressurge da morte e aí ele mostra essa vitória. E eu queria que você pensasse nisso. Para você colocar o seu sofrimento não como algo apenas para você ficar amuado num canto, né? Só reclamando das dores, ou só reclamando desses sofrimentos, ou apenas guardando essas tristezas todas no coração e a sua vida ficando pesada, mas colocar tudo isso como uma maneira de você olhar para tudo que Deus tem feito. Uma das coisas que eu acho maravilhosa na nossa vida é a nossa igreja. Que maravilhoso, irmãos. Temos uma igreja excelente. Temos um templo muito bom. Eu já fico imaginando quando nós vamos voltar, toda a estrutura que Deus deu pra gente glorificar a Deus, para cantarmos juntos, para louvarmos juntos. Mas antes disso ainda, a gente já tem muitas maneiras que a gente está junto. Então nós temos a nossa EBD, que aconteceu, por exemplo, hoje de manhã, e domingo que vem continua 10h30 da manhã, que é por aplicativo para a gente poder se falar, a gente interagir, né? Tirar um pouco aquela sensação de que a gente está longe, a gente está pertinho, a gente vê as pessoas, a gente fala com elas. Que bom, irmão, prepara aí, acorda mais cedo, mas faça aquela maquiagem meio bonitinha, pra gente poder ver o rosto um do outro, né? Tem gente que fala assim, eu tô aqui aproveitando aqui, vou assistir EBD da cama, não tem problema, mas irmãos, a gente quer ver tanto o seu rosto, né? Então fique bem bonitinha, irmão, dá aquela caprichada no penteado, põe um perfume bem gostoso e vamos... Eu quero ver o rostinho de vocês, eu quero me alegrar com vocês. Nos cultos de quinta-feira, que bênção que é, irmão. Eu estou vendo vocês orando e ouvindo a voz de vocês. E a gente está dividindo aquilo e produzindo fruto um na vida do outro. Na próxima quinta-feira, quem vai pregar, sabe quem que é? Os irmãos que estiveram na última quinta-feira. Cada um tem uma mensagenzinha. E se você estiver conosco na próxima quinta-feira, você vai ser abençoado. Cada um está preparando uma mensagem bem pequenininha e todos eles vão pregar a palavra de Deus e deixar um testemunho para a gente. E aquilo vai ser maravilhoso. E, irmãos, como é emocionante ver cada um dividindo a palavra de Deus, dividindo também os seus pesos, e a gente carrega junto, a gente soma junto. Isso é ser igreja. Nossa igreja é maravilhosa, irmãos. E eu quero contar com você, para você viver essa alegria, porque o seu sofrimento é real, é verdadeiro. Ninguém está dizendo para você fingir que não existe, ao contrário. Pega esse sofrimento, irmãos, coloca diante desse critério do amor por Jesus, para que ou você se liberte dele, ou você cresça ainda mais, seja uma bênção. Então que Deus continue usando a sua vida, que a graça de Deus continue sobre você, e não se esqueça, o pior de tudo que pode acontecer nessa vida seria a morte, mas até para isso, Jesus já deu a vitória para você. Então caminhe com essa segurança, que você é vitorioso, que você é abençoado por Deus, que esse amor de Deus veio para a sua vida. Então dê glória a Deus, abençoe a vida dos irmãos, se preocupe com os seus irmãos aí da nossa igreja, liga para eles, manda mensagem, vamos conversar uns com os outros, vamos nos alegrar, participe da escola bíblica, participe dos cultos de quinta-feira, para você ver como Deus tem abençoado, que igreja maravilhosa que nós temos, que pessoas extraordinárias que Deus deu para convivermos juntos. E eu quero me alegrar com você. E pensando em todo esse sofrimento de Jesus e o nosso, eu quero convidar você para a ceia do Senhor, então. Para a gente lembrar que aquele sacrifício de Jesus não fosse para que a gente sofresse. O sofrimento faz parte dessa vida nossa aqui por causa do pecado. O sacrifício de Cristo foi justamente para garantir que para todo sofrimento Deus nos dará vitória. Para que a gente seja firme no Senhor, para que a gente caminhe motivados pelo amor em Cristo Jesus. Então quero convidar você a preparar a sua ceia e eu vou chamar minha família para a gente tomar a ceia juntos. Vamos lá? Pronto, já chamei minha família, eles estão aqui, ainda que não sejam todos aqueles que a gente gostaria. Tá faltando o Guilherme, a Jéssica aqui, mas já é essa família reunida aqui para a gente tomar ceia. Não sei se você está com a sua família ou se você está sozinho, não se preocupe. O mais importante é que nesse momento nós estamos em comunhão com Cristo, todos ao mesmo tempo, cada um na sua casa, nós estamos servindo a ceia do Senhor e lembrando aquele sacrifício que foi por amor pelas nossas vidas. Então,
eu quero que você pegue o pãozinho, que ele representa o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ensina a gente sobre a ceia, a partir do que ele aprendeu com Jesus, e ele ensina pra gente. Então ele vai dizer assim: porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensino, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos. Nós lembramos que Jesus ofereceu o seu corpo e o seu sangue em nosso favor. Por isso, nós preparamos os cálices para que a gente lembre aquele sacrifício completo de Jesus, entregando tanto o seu corpo como o seu sangue, a sua vida por completo pelas nossas vidas. Esse Jesus, naquele sofrimento que a gente comentou na mensagem, fez isso por amor, para que produzisse salvação para nós. Então, quando nós tomamos do cálice, nós lembramos que ele ofereceu a vida em nosso lugar, pelas nossas vidas. E o apóstolo Paulo continua dizendo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos. Ele continua ensinando ainda: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. É assim que nós cremos, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por isso eu quero pedir a que você feche seus olhos. Nós vamos encerrar este momento, esperando em Deus que a mensagem tenha falado no seu coração, trabalhado na sua vida, e que você continue trabalhando pelas vitórias do Senhor na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Graças damos a Ti, ó Deus, por esse sacrifício maravilhoso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Pelos seus sofrimentos que foram em nosso lugar, nós Te louvamos por isso. Ajuda-nos a vencer, a aprender todos os dias, a caminharmos segundo os Teus planos para a vitória que o Senhor tem para nós. Mesmo que não sejam as vitórias que visualizamos, que estejamos seguros nas Tuas mãos, de acordo com aquilo que o Senhor quiser, e assim haja felicidade, alegrias no nosso coração. Eu apresento as vidas ao Senhor em nome de Jesus e os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.